pode ler então e a gente vai começar a entender então essas partes. At 19, he enrolled in university. Enroll, que é a palavra, e daí a gente vai falar o quê? É só o desenho. Enrolled, isso aí, enrolled. Enrolled é aplicar. No caso, se matricular, aplicar a matrícula, essa questão é o enrolled. Então, 19 anos ele se matriculou na universidade. Perfeito. Aos 19 anos, ele se matriculou na universidade. Majoring in journalism with a focus on advertising. Então, majoring. O que é majoring? Majoring é uma especialização, então, principalmente focado naquela questão. Então, ele se matriculou na universidade com especialização em jornalismo, especializado em jornalismo, certo? Focado em advertise. O que é advertise? Não sei. Então, I don't know. Especialização em jornalismo com foco em advertising. Advertising é propagandas, ou melhor falando, publicidade. Que então o advertising a gente vê várias vezes mexendo nas redes sociais os ads. Os ads vêm de advertising. Advertising. Perfeito? Seguindo então. This is where his story changed. Story. Isso aí. This is where his story changed. Perfeito. É aí que a sua história mudou? Isso aí. É aí onde a sua história mudou. No caso aqui, this is where. Isto é onde. No caso a gente fala no nosso português, é aí que sua história mudou. Foi aí que sua história mudou. No português a gente falaria isso. Traduzindo, isto é. Mas não ficaria muito legal no português. A couple of years later. A couple não é casal, Couple a gente pode usar para casal. Mas também essa palavra tem o sentido de um pouco. Alguns, um pouco. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui. I spent a couple dollars in the casino. Eu gastei alguns, um pouco, né? Eu gastei alguns, vou colocar aqui alguns no sentido de poucos, dólares no cassino. Então a ideia aqui, a couple years later, alguns anos depois, ou poucos anos depois. Despite, que fala despite. Isso aí, despite. Despite being.
despite being only 2 credits short of graduation. 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 Não, né? É Graduating. Graduating. Eu não sei o que é esse despite. Despite being, apesar de estar, porque são dois, então despite being, apesar de estar, apesar de ser. Aqui, como eu já li a frase, eu sei que vai ser apesar de estar. Ele começou com 2 créditos, tá? Apenas 2 créditos, que nem você falou. Apenas 2 créditos. O que é short? O que é short? É curto? Curto, perfeito. Curto de graduando. Então, curto de graduando. A gente quer dizer aqui 2 créditos para se graduar, faltando para se graduar. Então, era a graduação e os 2 créditos era aquele curtíssimo período para ele se formar. Então, apenas 2 créditos. Vou colocar aqui, então, para se graduar. Mas vou deixar sublinhado porque não tem o mesmo sentido de tradução. Short, que nem você disse, de curto, pode ser também de bermuda, por exemplo. O que aconteceu? Mas tu vê que é loucão, né? He decided to leave university and drive to Hollywood to pursue. Isso, to pursue his passion for acting. Passion. Pursue his passion for acting. Então ele decidiu deixar a universidade e dirigiu para Hollywood para a sua paixão por... Tá, mas esse pursue não lembro. A gente já falou, mas... Ele decidiu, então, to leave. Deixar a universidade e dirigir. My lips is hurting. Ô, Lucas, só um pouquinho que eu vou tomar um remedinho. Ok, sem problema. Come back. A lot of pain? Oh. Já não gostei mais, Lucas. Não gostou mais dos lábios? Não, preferia roxo. Logo mais passa. Amanhã, depois de amanhã, já estão bons e perfeitos. Não se preocupe. Então, esse pursue que a gente viu aqui é daquele filme The Pursuit of a gente Happiness. Da Procura da Felicidade, agora veio. Isso aí, então... Ele fala no final. The Pursuit of Happiness. Que no caso vem de... no caso é a perseguição, a procura da felicidade. Então, para pursue. Então, perseguir, correr, ir atrás, para... Ir atrás eu vou colocar. Vou colocar perseguir. Mas não é um perseguir de perseguição policial, não. Perseguir sua paixão. For acting. Por atuar. For acting. Por sua paixão, por atuação. Por atuar. Por atuando. Então, lembra que o acting, a gente falou do acting school, a escola para de atuação, a escola onde ele estava fazendo as peças. Perfeito? Vamos lá, então. Seguindo.
the motivation, Motivation, isso aí. motivation behind this decision seems unclear. 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 Isso aí. Seems unclear. A motivação atrás da sua decisão seems Parece. Seems, então é parece. Parecer é o verbo seem. Como tem um S aqui, é porque tudo isso aqui, a motivação é it. Perfeito. E unclear, Grazi? Então. Vamos lá. Não sei. Clear. O que é clear? Clear é de limpeza, né? Perfeito. Limpo. Então, menos limpo. Se a gente utilizar a palavra, por exemplo, happy, a gente, quando é o oposto, então happy, feliz. O oposto é unhappy, que é o infeliz. Aí a gente tem o clear. O un, então, representa o oposto. O un representa o oposto daquilo que a gente vai falar. Se clear é limpo, unclear, no caso aqui eu vou colocar unclear. Unclear é não limpo. Não tem uma palavra no nosso português, certo? Uhum. Mas aqui a gente está falando do quê? Da motivação. Então, quando a gente está falando da motivação no nosso português, a gente não diz de limpo e sujo. Ah, sujo pode ser. Limpo e sujo. A gente fala da motivação de clara, então limpo ou claro. Ah, não parece. Então, unclear, não limpo, não claro, ou a gente fala... eu acho que a gente fala não estava claro, é a melhor forma. Então, unclear, não o oposto de claro, não é claro. Da mesma forma, happy and unhappy, a gente pode dizer não é feliz, então infeliz, não está feliz. Então, a motivação por trás dessa decisão parece não clara ou desconhecida, a gente pode utilizar não, se ficar... porque do nada, né? Exato, então eu vou colocar aqui unclear, desconhecida, para ficar melhor. Mas eu vou colocar aqui a palavra para você, desconhecida. Eu vou colocar aqui para você a palavra conhecida. Conhecida é known. Conhecida, certo? E desconhecida é unknown, que daí é desconhecida. Mas, lógico, esse unclear tá dando o mesmo sentido que unknown. Eu poderia colocar aqui a palavra unknown também, que faria o mesmo sentido na frase. Yes. Ok? Então, vamos seguindo a parte de baixo ali. Pete had become more involved in acting at university. Pete é Pete, né? O Brad. O Pete, então, ele tinha voltado. Become more involved. Olha esse aqui. Had become more involved. Ele tinha se envolvido mais com a atuação na universidade? Isso. Por quê? A gente tem o come, que é vir, que nem você pensou ali. E o become é se tornar. Então, ele tinha se tornado, tornado, isso aí. Então, o become é o se tornar. Ele tinha se tornado
O quê? Se tornado mais... É envolvido isso ali? Envolvido. Envolvido. Isso aí. Envolvido. Envolvido. Em. Envolvido. Agora sim, agora tá certo no português. Em atuação na universidade? Em atuação Em atuar. na universidade. Perfeito. O acting, então, na questão de atuação de artistas. Artistas. Teatro. Perfeito. Pode seguir, Grazi. But it didn't appear. Appear. Lembra do appear? De ontem, Perfeito. De aparecer. Parecido. Isso. Isso aí. This would turn into and think more than a passing interest. A passing interest. Passing interest, um interesse passageiro. Mas isto não apareceu. Isso não apareceu, isso não aparentou. Isso não aparentou que tornaria. Não, turn into. Turn into, se tornaria, viraria, se transformaria. Algo mais que... mas não aparentou. Que se tornaria alguma coisa mais que um interesse passageiro? Isso, que isso se tornaria, vou utilizar, tornaria alguma coisa mais que um interesse passageiro. Então aqui, só para você ver, turn into, se tornar, virar alguma coisa. É a mesma coisa que o become aqui em cima, tá vendo? A mesma coisa. Então, a gente pode utilizar tanto um como o outro. No caso, para não ficar repetindo a mesma palavra, ele colocou no primeiro become, no outro, então, turn into, e a gente pode fazer esse jogo de palavras para não ficar repetindo a mesma coisa sempre. Great, Grazi? Great. Ótimo.